Olá! Atendendo a pedidos, estou disponibilizando aqui a resolução comentada da prova de Matemática Financeira do concurso do Banco do Brasil 2021, também da banca Sesgran Rio. Na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, vocês encontrarão o link para o curso completo de Matemática Financeira para o Banco do Brasil, pela Hotmart. O curso foi criado para o concurso 2021, mas tem exatamente o mesmo conteúdo previsto no edital de 2023. Tem ainda material de apoio em formato PDF. E olha, está com preço super especial, confiram. Neste vídeo serão resolvidas as questões de matemática financeira da prova A. Teremos posteriormente vídeos também para a resolução da prova B e da prova C. Sou o professor Rogério Rodrigues e você está no canal rogeriorodrigues.matemática. Vamos iniciar a resolução, mas antes um outro recado. Se você quiser tentar resolver primeiras questões, eu disponibilizei o link da prova para que você possa baixar, resolver e depois conferir aqui com a resolução. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e fique sempre por dentro das novidades por aqui. Bom, a primeira questão de matemática financeira aqui da prova A, estamos com o gabarito 1, é a número 26, que diz: um negociador de investimentos de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima que pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36%. O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1 e diz que, ao final de um ano, ele receberá C2, que corresponde a C1 acrescido de 5% de juros, mas não tem sucesso nessa negociação inicial. O negociador resolve aplicar uma nova taxa sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a oferecer. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre C2? E aí nós temos as opções. É importante destacar que às vezes uma questão tem várias maneiras diferentes de fazer. Eu sempre vou escolher aquela que, se eu estivesse fazendo a prova, eu teria escolhido, buscando muitas vezes facilitar um cálculo, alguma coisa assim. Tá? Vocês provavelmente encontrarão por aí resoluções diferentes, mas que esperamos sim chegue ao mesmo resultado, que será o gabarito da questão. Bom, um detalhe aqui que a gente pode dizer é que não foi dito qual era o valor desses capitais, C1, C2, apenas as suas relações com as taxas, mas essas relações vão se manter independente de qual seria o capital aplicado. Então esse é o primeiro detalhe. Por quê? Porque uma das formas de resolver é você não trabalhar de maneira algébrica, embora fosse possível. Todas as vezes que você tiver uma questão que está sempre relacionando valores em porcentagem, taxas, mas não te especifica o valor, nem te pede valor em reais, por exemplo, é porque você poderia imaginar que serviria para qualquer capital que fosse aplicado. Claro que, dependendo do capital, a porcentagem aplicada geraria um resultado diferente, mas em reais, não em porcentagem. Onde eu quero chegar? Que se eu quiser supor um valor para C1, eu posso, e facilita muito a questão, principalmente se eu escolher o valor adequado, que nesse caso é o 100. Então, como sugestão de resolução, nós vamos supor esse capital 1 como se fossem R$100. Que até aqui, para simplificar, eu vou escrever apenas 100. Na prática, qual o valor máximo que ele falou que pode oferecer, né, de acordo aqui com o gerente da instituição? 8,36%. Então, se a pessoa aplicasse 100, o máximo de valor que ela conseguiria obter seria o 100 que ela aplicou, mais os 8,36% de 100. E aqui é uma coisa meio básica de porcentagem, né? O que é 8,36%? É 8,36 sobre 100. E o que é aplicar um valor? É uma porcentagem sobre um valor. É multiplicar por esse valor. Viu por que eu escolhi o 100? Porque fica mais fácil. Agora eu corto aqui e aqui. E, na verdade, o valor máximo para quem aplicar 100 será 100 mais 8,36.
que seria 108,36. Poderia estar em reais isso daqui. Bom, agora vamos à situação prática. Primeiro foi feita uma proposta de que se investisse o C1, e agora nosso C1 nós adotamos aqui um valor, ele receberia C2, que é C1 acrescido de 5%. Então dá para calcular o C2. É o C1, que é 100, acrescido de 5% do próprio valor 100. Pela mesma lógica, 100 mais 5 por 100 vezes 100, e aí eu posso cortar, que ficará então 100 mais 5, que é igual a 105. Só que o cliente recusou. E agora veja a lógica. Se ele tivesse aceitado, ele ia conseguir ali 105, mas o máximo que ele poderia obter era 108,36. Estava abaixo, não teria problema. Ele não aceitou. Então qual foi a ideia? Aplicar uma nova taxa agora sobre o C2 para chegar no máximo. Que aí já jogada a taxa, como eu disse para facilitar, eu joguei um capital aqui que a gente supôs, teria que chegar a 108,36. Onde eu quero chegar com isso? Que se eu pegar agora o C2, que é 105, ele passou a ser minha referência, e acrescer a ele uma nova taxa, que eu vou chamar de I, mais I sobre 100, né, que é o valor percentual, e multiplicar pelo próprio 105, ou seja, uma taxa sobre o próprio C2, ele pode chegar até o valor máximo, que é 108,36. E agora, basicamente, o resultado vai ser obtido assim que a gente resolver essa equação, que é isolar a taxa I. Uma das coisas que eu posso fazer é pegar esse 105 e passar para o outro lado. Como ele estava somando, ele vai passar a subtrair. Então, por enquanto, eu mantenho esse I sobre 100 vezes 105 e posso passar aquele 105 que estava aqui, subtraindo do outro lado. Então, temos que I sobre 100 vezes 105 deu 108,36 menos 105, que dá 3,36. O que mais que dá para fazer? Esse 100 que está dividindo eu posso passar multiplicando para o outro lado. Então eu vou ter que I vezes 105 é igual a 3,36 vezes 100. Ou seja, que 105i, que é a mesma coisa, só troquei a ordem, vai dar aqui 336. Finalmente, o 105 que estava multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. A gente vai fazer essa divisão, não dá para fugir dela, tá, gente? Armar a continha mesmo e fazer, isso daqui vai dar 3,2. Se você tiver dúvida em fazer divisão, tem número decimal, nós temos vídeo aqui no canal, né, o vídeo sobre números inteiros, onde eu realmente lá paro para mostrar, faço a continha da divisão, eu monto, inclusive com números decimais, né, na parte relativa a números racionais. Então, se você quiser dar uma olhada, você vai encontrar isso aí mais detalhado no canal. Mas o importante aqui é saber que nós já temos a resposta. E aí, quando eu coloquei ali atrás, que era I sobre 100, eu já vou obter minha resposta em porcentagem. Então, é 3,2%, que é o mesmo que 3,20%. O gabarito está na letra C. Reforço novamente que há várias outras formas de fazer, mas eu enxerguei que essa daqui era uma forma bem tranquila, né? Dava para entender legal. E o cálculo que a gente foi fazer ali mais no final não era um cálculo tão complexo assim, né? Apenas uma divisão. Questão número 27. Um cliente montou uma estratégia financeira aplicando parte de seu 13º salário sempre no início de janeiro, de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. Então ele aplicou R$10.000 em janeiro de 2018, em janeiro de 2019, em janeiro de 2020 e em janeiro de 2021. A partir da orientação financeira de um especialista, ele conseguiu obter neste período, com essas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior. Ele pretende atingir o valor total acumulado de R$65.000 no início de janeiro de 2023. Considerando-se que essa taxa de retorno se mantenha, o valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para atingir a meta em janeiro de 2023, a partir das aproximações dadas, pertence ao intervalo. Então, aqui nós temos alternativas, né, em forma de intervalos e temos alguns dados que daqui a pouco a gente retorna e vai verificar como serão usados. Então, a parte da matéria,
a gente chama de fluxo de caixa, né? A gente pode fazer um desenho, como se fosse uma linha do tempo, para entender melhor, principalmente quando o exercício tem muitas informações. Né? No curso que eu comentei com vocês, né, eu faço bastante sobre isso, faço exemplos, mostro na teoria também. A ideia é criar uma linha do tempo, e nesse caso, por ano, e colocar aqui o que tem acontecido, o que aconteceu a cada período. Então, vou começar de janeiro de 2018. Como tudo é janeiro, eu vou pôr só 2018. Em 2018, houve uma aplicação de R$10.000. Que aqui eu poderia até colocar para baixo, uma saída de caixa, mas não há necessidade de ter esse detalhismo, né? Eu posso fazer de uma maneira mais tranquila, posso pôr todas as setas para cima, vocês vão entender normalmente. Em janeiro de 2019, ele aplicou mais 10.000. Mais um capital aqui de 10.000 aplicado. Em janeiro de 2020, mais 10.000. Em janeiro de 2021, mais 10.000. Bom, além disso, ele quer atingir em 2023, então vou marcar o 2022, tem que montar uma coerência aqui, mas lá em 2023, ele quer chegar ao valor total de 65.000. Há uma taxa de 10% ao ano, vou até deixar anotado aqui também, porque depois eu não preciso nem ficar voltando aqui no enunciado, que ele é muito grande. O desenho vai ter tudo que eu preciso, né, que é 65. Só que aí ele vai fazer mais um depósito em janeiro de 2022. Só que ele não falou de quanto, pelo contrário, ele quer saber de quanto será esse depósito para garantir os 65.000 ao final de 2023. Bom, a forma que eu imaginei isso daqui é através da ideia de capitalizações. Como é que funciona isso na prática? Vamos pensar aqui em 2018. A pessoa aplicou 10.000. Se ela não tivesse aplicado mais nada depois, lá em 2023, o que ela poderia sacar? Os 10.000 mais os juros desse período. Né? Funciona assim matemática financeira. É a variação do dinheiro no tempo. Então, ele provavelmente pegaria mais de 10.000. Esse depósito de 2019 que ele fez, mesma lógica. Se ele tivesse feito só esse depósito de 10.000, ele também pegaria um valor aqui acrescido de juro. Detalhe, um juro menor, porque ficou menos tempo. Né? De 2018 para 2023 é mais tempo de juros do que de 19 para 23. Quanto? Falaremos daqui a pouco. 2020 também, eu jogaria esse valor para a data 2023. Em 2021... mesma coisa. Em 2022, a mesma coisa. E aí, quando estiverem todos na mesma data, com valores atualizados com os respectivos juros, a soma de todos eles tem que dar 65.000. Bom, isso aqui é a lógica. Agora, matematicamente, como isso vai funcionar? Tem uma informação aqui importante. Quando ele fala no enunciado que a taxa de retorno é 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior, ele está dizendo que isso aqui são juros compostos, porque você sempre atualiza o valor para calcular os juros do próximo período, é cumulativo. Então a fórmula que nós vamos usar aqui é a forma de juros compostos. Né? E eu sugiro sim, algumas formas não dá para fugir, é importante que vocês saibam. Né? Então nós temos que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa I elevado ao prazo N. Do jeito que eu coloquei a fórmula, esse I tem que estar em fator unitário, então se estiver em porcentagem eu divido por 100, e o N tem que estar na mesma unidade da taxa. Vamos ver isso na prática. Se eu pegar esse primeiro valor aqui de 10.000 lá de 2018, quanto é que ele vai valer lá na frente? Olha só, 2018. Ele vai valer 10, o montante dele, vou chamar de montante 1, vai ser 10.000 vezes 1 mais a taxa. Bom, a taxa dá 10% ao ano, só que 10% é 10 por 100, que é 0,1. Então seria 1 mais 0,1. Elevado a quanto? Bom, eu estou em 2018. Ele vai ficar lá capitalizando o juro de 18 para 19, um ano, mais um ano até 2020, mais um e mais um. Ele vai ficar durante 5 anos capitalizando juros. Então é elevado a 5. Lembra que a taxa está ao ano e o prazo também ao ano, em ano. Então ficou 10.000 vezes 1,1 elevado a 5.
Agora, seria extremamente trabalhoso, seria muito maldoso pela banca se eu tivesse que fazer 1,1 elevado a 5, porque é 1,1 vezes ele mesmo 5 vezes. Agora voltamos aqui aos dados. Ele já te forneceu. Ele falou que é 1,611. Então, meu montante 1 vai ser 10.000 vezes 1,611. Outra coisa que facilitou é ser 10.000. Multiplicar por 10.000 é só andar 4 casas para a direita. Então, se eu andar 4 casas, na verdade, eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Vai dar R$16.110. Ó, gente, não é difícil. O que vocês vão enxergar? Se uma pessoa tivesse depositado R$10.000 em janeiro de 2018 e somente isso, em janeiro de 2023, ela resgataria R$16.110. Os 10.000 que ela depositou, mais 6.110 de juros. E a gente vai fazer isso agora, só que várias vezes. Então o exercício fica um pouco maior, mas com valores fáceis de calcular. O fato de ser 10.000 ali realmente ajudou. O que vai acontecer em 2019? Meu montante 2 vai ser 10.000. E aí, para facilitar, eu sei que 1 mais a taxa, que é a mesma, vai ser 1,1. Só que de 2019 para 2023, agora são só 4 anos. Então, é elevado a 4, que é 10.000, tá? Então, ficou 10.000 vezes 1,1 elevado a 4. Tá aqui, ele já forneceu. 1.464. Então, meu montante 2, é só andar 4 casas aqui para a direita, deu R$14.640. Isso é que eu obtei por ter feito aquele segundo depósito, aquele depósito em janeiro de 2019. Em 2020, acho que vocês já pegaram aqui a lógica, né? O que vai ser meu montante 3? Vai ser os 10.000 que ele depositou. Ele poderia ter depositado um valor diferente? Sim, mas ele quis manter esse valor pelo menos até 2021. Aí vou ter 1 mais a taxa, que é 0,1, que vai dar 1,1. Só que de 2020 até 2023 são só 3 anos rendendo juros. 10.000 vezes 1,1 ao cubo. Foi dado. 1.331. Assim, meu montante 3, 10.000 vezes 1.331, vai dar R$13.310. Continuando, em 2021, eu vou ter um montante 4, que é 10.000 vezes 1,1, só que agora vai ficar só 2 anos. Então, é elevado ao quadrado. Gente, ele não deu, porque ele considera que 1,1 ao quadrado é muito tranquilo de fazer, né? É só multiplicar 1,1 por 1,1. Vai dar 1,21. E aí, esse aqui realmente ele esperava que você fizesse lá no concurso. Mais fácil também, chegamos a um valor de R$12.100. Bom, só que tem mais um depósito em 2022 de um valor que a gente não conhece. Então, eu vou adotar isso daqui chamando de X. O que eu vou fazer com esse X? Eu vou multiplicar por 1 mais I elevado a N. Só que o N agora vai ser 1. Porque de 2022 para 2023 ficou apenas um ano. Bom, liberei um espaço aqui para poder continuar. Então, em 2022, eu vou ter um montante 5, que é X, não sei quanto a pessoa vai aplicar, vezes 1 mais a taxa, 1 mais 0,1, que dá 1,1, só que é elevado a 1. Então, na verdade, ficou 1,1 vezes X. Só mudei a ordem. Bom, finalmente, o que eu tinha dito para vocês? Que se eu somasse os 5 depósitos, todos capitalizados para a data de 2023, que ele tem que chegar nesse montante de 65.000. Ou seja, se eu somar M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5, tem que dar exatamente 65.000, que é o que ele deseja obter. Só que já temos esses valores, exceto o M5. Aí a gente vai descobrir daqui a pouco o valor do X. Então, meu M1, 16.110, mais o M2, que deu 14.640, mais o M3, 13.310, mais o M4, 12.100, mais o M5, que é 1,1x, tem que dar 65.000. Para ficar mais fácil, eu vou somar todos esses valores numéricos aqui do lado esquerdo, tá? 16.110 mais 14.640 mais 13.310 mais 12.100.
A soma desses valores deu 56.160. Aí mantém 1,1x igual a 65 mil. Equação do primeiro grau, vou isolar o x. Vou passar os 56.160 subtraindo para o outro lado. Chega então que 1,1x é igual a 8.840. E finalmente passo 1,1 dividindo. E de novo, não dá para fugir dessa divisão, tá? Uma dica aqui é que se você tem número decimal, você pode igualar. Então você anda uma casa para a direita e acrescenta um zero aqui. Quando você fizer essa continha, né, você vai chegar num valor aproximado de 8.036, um pouquinho em reais. Aí se você continuar vai dar 3, 6, mas nem precisa, sabe por quê? Ele te perguntou um valor aproximado dentro de uma faixa de valores. Então deu 8.036,3 aproximadamente. Voltando para o enunciado, se deu 8.036, então a nossa resposta está na letra A. É o valor entre 8.000 e 8.199. Lembra, deu 8.036 e alguma coisa que eu nem precisaria continuar. Então o gabarito e resposta está na letra A. Esse é um exercício um pouco mais demorado, mas que precisava que você entendesse bem essa história de capitalização. Tá? Isso daqui também está bem explicado lá no nosso material do curso. Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data de vencimento, é de R$ 25.000, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente sobre o valor do principal dois encargos: 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de... Essa questão não tem muito segredo. Você tem um valor ali de 25 mil, que é o valor do boleto, e você vai acrescer ele duas coisas, né, que a gente vai calcular separadamente: a multa e os juros. Então, pensando aqui na multa, ele fala que essa multa é de 2%. E a multa não está relacionada a quanto tempo você atrasou. Atrasou, você paga. Então, ela é só uma porcentagem sobre o valor. Não precisa nem usar a fórmula. Né? Então, é 2% do valor do boleto, que é 25 mil. É a teoria básica de porcentagem. O que é 2%? É 2 por 100. O que é aplicar porcentagem sobre um valor? É multiplicar por ele. Uma dica aqui que eu posso dar é que se você cortar os dois zeros aqui, porque multiplicação com divisão você pode fazer isso, ficou simplesmente 2 vezes 250, que dá 500. Não precisa nem montar a continha, né? Dá pra fazer de cabeça. Mas se quisesse montar também não teria problema. Agora, os juros têm um detalhe. São juros simples, então a gente já deixou isso claro, né, no enunciado. Tem uma taxa ao dia e tem um prazo, que são 12 dias. A fórmula que nós podemos utilizar, uma das maneiras, né, que a gente conhece, é assim: juro é o capital, vezes a taxa I, vezes o N, ou T, alguns conhecem como T, e alguns conhecem a fórmula só assim, CIT. E alguns conhecem com sobre 100, que foi a forma que eu estipulei no meu material. O que significa colocar esse 100? Que eu posso deixar a taxa em porcentagem, que eu já estou transformando ela em fator unitário aqui dentro da própria fórmula. Vocês vão entender melhor na hora que eu estiver montando aqui já na sequência. Então, o que seria então esse juro que ele vai pagar? O valor do capital, 25 mil, né, que é o valor do boleto, sobre ele estão incididos os juros, vezes a taxa, que ele falou que é 0,2% ao dia, e aí 0,2% é 0,2 sobre 100, só que esse 100 já é o que está na fórmula. Era isso que eu estava tentando mostrar para vocês agora há pouco. Vezes o N, que são 12 dias. Então, eu deixei esse 100 já na fórmula, por isso eu não precisei mexer na taxa que já estava em porcentagem. Mantenho 0,2. Bom, aqui agora é fazer a continha. Posso dar algumas dicas também, por exemplo, cortar esses dois zeros com esse. Multiplicar 250 por 0,2. Eu posso andar uma casa para a direita e tirar um zero, varia 25 vezes 2, que dá 50. Vezes 12. Mas se você não enxerga isso, pode montar o cálculo que vai dar certo do mesmo jeito. O fato é que 50 vezes 12 é igual a 600. Então, nós temos um juro de R$600. E, finalmente, ele perguntou quanto ele deverá pagar. Ele vai pagar o valor do boleto, 25 mil,
mais a multa de 500, mais os juros de 600. E somente isso. 25 mil mais 500 mais 600 dá R$ 26.100. Esse valor está em uma das alternativas, né, para ser mais exato na letra C, que é o gabarito, então, dessa nossa questão. Um cliente fez um investimento de R$ 100 mil em janeiro de 2019, comprando cotas de um fundo imobiliário, o que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21% ao final de 12 meses de aplicação. Em janeiro de 2020, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo seu gerente, que lhe recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em renda variável. O cliente fez conforme recomendado, o que lhe proporcionou um retorno de 96% em 12 meses, resgatando o novo montante em janeiro de 2021. Considerando-se um sistema de juros compostos, a taxa de retorno equivalente obtida em cada período de 12 meses pelo cliente, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, foi igual a... Bom, eu não considero essa questão das mais simples, mas também não é nada do outro mundo. Eu vou explicar aqui com calma, tranquilamente, vocês vão entender. Primeiro eu gosto de explicar fazendo um desenho de fluxo de caixa. Na hora do concurso, às vezes você não quer desenhar para não perder tempo, embora eu não ache que seja perder, né? Se você faz isso e entende, vale a pena. O que seria? Imaginar aqui o que aconteceu ao longo do tempo. Então, em janeiro de 2019, ele aplicou 100 mil. Só que ele aplicou uma taxa de 21% e depois de 12 meses, ou seja, um ano, em janeiro de 2020, ele resgatou um certo valor, que eu vou chamar aqui de capital 1. Depois ele aplicou esse capital 1 mais um ano, e aí, em janeiro de 2021 ele resgatou e obteve um outro valor, C2. Com um detalhe, essa primeira parte aqui ele teve um retorno de 21% para chegar em C1, e de C1 para C2 ele teve um retorno de 96%. E depois ele quer saber, se ele tivesse aplicado esse 100 mil numa taxa só anual, porque ele fala a cada período de 12 meses, como é que ele conseguiria chegar nesse mesmo valor de C2? Bom, como eu pensei essa questão? Primeiro, encontrar o valor de C2, né? Porque aí eu tenho uma fórmula depois para calcular a taxa. E é assim que eu vou fazer. Então, eu vou ter que fazer em duas etapas só para começar, só para chegar no C2. O que acontece em 2020? Quanto que ele teria? Ele teria os 100 mil mais 21% de 100 mil, que é o valor que ele aplicou. E antes que alguém questione, isso é juro simples ou composto? Nessa parte não faria diferença. Por quê? Porque quando o período é apenas nesse caso é um ano, tanto faz se eu jogar em juro simples ou composto, o resultado é o mesmo. Agora, quando o período se torna maior, aí isso faz toda a diferença. Mas como eu estou fazendo de um ano primeiro e separadamente do outro ano, aqui eu não preciso se preocupar com fórmula, é só aplicar a porcentagem. Mas, obviamente, pela lógica da questão, é juro composto. Porque na hora de calcular o C2, eu apliquei o 96 sobre o capital já atualizado, tá bom? Então, isso é uma dica aí para vocês. E aí, depois, na segunda parte, ele deixa claro que ele quer que você calcule uma taxa também a juros compostos. Bom, o que nós acabamos de encontrar aqui, gente, ou estamos encontrando, é o C1. Que seria, então, 100 mil, e aí o 21% sobre 100 mil é fácil, né? Quando é número assim, 10 mil, 100 mil, 100 fica fácil, porque ele vai dar exatamente 21 mil. Ou seja, o nosso capital 1 é de 121 mil reais. Agora, depois, lá em 2021, ele vai calcular um C2, que é o quê? Você pegar o C1, que já é 121 mil, e jogar 96% sobre ele. Então, agora vai ficar 121 mil mais 96% de 121 mil. Que já deu um trabalho um pouco maior, vou deixar vocês fazerem essa continha aí depois, mas dá para fazer tranquilo. O que é 96%? 96 sobre 100. Uma dica aqui é já cortar os dois zeros. Na verdade, você vai só multiplicar 96 por 1.210. Né? Esse resultado aqui, eu já calculei, deu 116.160. Então, 121 mil mais 116, 160.
O resultado, então, aqui do nosso C2 será R$ 237.160. Só que não é isso que o exercício quer. Ele quer saber que taxa seria utilizada, né, que seria equivalente, para que, aplicando 100 mil aqui na data de 2019, fazer a linha do tempo aqui de novo, em 2021, ele pudesse obter os mesmos 237.160, por isso é equivalente. Né? Agora aqui o detalhe é que o M é 2, porque agora eu vou ter que deixar como se fosse por 2 anos. Mas ele quer saber a taxa a cada 2 meses. Ele quer encontrar uma taxa ao ano. O que significa isso na prática, gente? Que eu posso usar a fórmula de juros compostos, considerando que o capital é 100 mil, o montante é 237.160 e o prazo é 2. E a partir daí encontrar a taxa. E aí sim chegar na resposta do exercício. Bom, a fórmula de juros compostos, que eu até mostrei já em outra questão, que eu utilizei é assim: M, montante capital, vezes 1 mais a taxa em fator unitário, elevado ao prazo N na mesma unidade da taxa. Bom, essa taxa é o que nós queremos encontrar, mas eu tenho o montante, que é 237.160, porque ele quer que seja equivalente ao que ele fez aqui, e esse foi o montante obtido, daquele capital que ele aplicou lá inicialmente, que era o 100 mil. Vezes 1 mais a taxa, só que elevado a 2, porque vai ficar durante 2 anos. Gente, eu estou acostumado, sempre que eu ensino meus alunos, até em cursos presenciais, a sempre deixar a variável do lado esquerdo. Então eu vou inverter tudo. Se 237.160 é igual a tudo isso, então tudo isso é igual a 237.160. Eu quero isolar esse 1 mais i. Então eu vou passar os 100 mil dividindo. Então eu vou ter que 1 mais i ao quadrado é 237.160 dividido por 100 mil. Bom, uma coisa que eu já posso fazer aqui de cara é cortar o zero com o zero. Vou chegar aqui, 1 mais i ao quadrado é igual a 23.716 sobre 10 mil. Só que agora vem um detalhe que dificultou para muita gente. Como é que eu vou isolar esse i? Esse 2, que é uma potência desse lado, eu tenho que jogar para o outro lado com a operação contrária. Ou eu coloco elevado a 1 sobre 2, ou simplesmente, que é a mesma coisa, coloco raiz quadrada de 23.716 sobre 10 mil. Só que a gente criou uma pequena dificuldade. Se eu dividir isso daqui, eu vou ter número decimal, tirar a raiz é um pouco complicado. Então, a dica, e vai dar certo, é fazer fatoração. Só dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou tentar detalhar aqui e explicar para vocês. O que eu vou fazer na prática? Eu vou fatorar o 23.716, depois vou fatorar o 10 mil e vocês vão ver que essa raiz vai sair naturalmente. Vou tentar dar algumas dicas para vocês sobre fatoração, mas sem estender demais, tá? Então, como é que eu fatoro o 23.716? Bom, se ele é um número par, ele é divisível por 2. E a gente vai montar a continha e dividir mesmo, só que não é muito difícil fazer isso não. Vai dar 11.858. Continua sendo par, então eu continuo dividindo por 2. A hora que eu dividir, vai dar 5.929. Não é mais divisível por 2 porque não é par. Não é divisível por 3 porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Por 5 também não, porque não termina com 5 ou 0. Será por 7. Agora, como é que eu sei disso? Uma outra dica. Né? Uma das formas de você saber se é divisível por 7 é você pegar esse último algarismo e dobrar e fazer a subtração do que sobrou menos o dobro dele. E 592 vezes 18 dá 574. Mas como é que eu sei que é divisível por 7? Porque o 574 eu também posso conferir. Eu pego os dois algarismos, 57, e subtraio o dobro do que sobrou, 8. E 57 menos 8 dá 49. 49 é divisível por 7, porque é 7 vezes 7. Gente, isso aqui tudo é só para saber que dá para dividir por 7, tá? Agora eu faria a divisão e chegaria a 847. Será que ainda é divisível por 7? Vamos testar. Eu vou pegar os dois primeiros algarismos, menos o dobro desse que sobrou. 84 menos 14 dá 70. 70 é divisível por 7, é 7 vezes 10. Então dá para dividir por 7. Fazendo isso vai dar 121.
Agora já não dá, porque se eu fizer 12 menos 2 dá 10, não é divisível por 7. O próximo número primo aqui é o 11. Né? Então, o 11 é divisível. Como é que eu sei disso? Aí tem um macetezinho também. Se você pegar os algarismos de ordem ímpar, né, no caso, pegando aqui da direita para a esquerda o primeiro e o terceiro e somar, e subtrair os pares, que no caso não é porque ele é par não, tá gente? Porque está a segunda posição, posição par, 2, vai dar 2 menos 2. Se der 0 ou algum número divisível por 11, é porque é divisível por 11, tá? E muitas pessoas decoram também que 11 vezes 11 dá 121, também ajuda. O fato é que aqui vai dar 11, por 11 dá 1. O que nós acabamos de descobrir? Que todo esse número aqui, ó, 23.716, é o 2 ao quadrado, porque ele apareceu duas vezes, vezes o 7 ao quadrado, vezes o 11 ao quadrado. Então eu poderia voltar aqui e substituir dentro da raiz isso daqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 11 ao quadrado. Gente, o 10.000? Estou separando duas raízes porque eu posso fazer isso, tá? 10.000 é o 100 ao quadrado, né? É mais fácil porque é só dobrar o número de zeros. 100 ao quadrado dá 10.000. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tudo está ao quadrado, eu posso ir cortando com a raiz. Na verdade, se você quiser, para ficar mais fácil ainda, você pode separar em várias raízes. Porque é multiplicação, tá? Se fosse soma, eu não poderia. Posso fazer isso daqui, pra vocês não terem dúvida do que eu estou fazendo. Tudo que tiver quadrado e raiz, eu corto a raiz. Ou seja, todos. Corta a raiz daqui vira 2, daqui vira 7, daqui vira 11. Aqui embaixo cortei, virou 100. Então eu cheguei que 1 mais i é 2 vezes 7, que é 14, e 14 vezes 11, que dá 154, só que sobre 100. 154 dividido por 100 dá 1,54. Estamos quase lá. Esse 1 que estava acompanhando o i, está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então eu cheguei em 0,54 ao ano. Agora vamos ver as alternativas, né, como é que estão. Se chegamos que a taxa é 0,54, mas aqui está tudo em porcentagem, é só multiplicar por 100. Né? Vai dar 54% ao ano, ou ao período de 12 meses, como ele pediu, a mesma coisa. Então, nosso gabarito está na letra A. Devido à pandemia, o microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$20.000 em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price, de modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Considere que o banco cobre R$ 660 de taxas que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo, por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobrada, devido ao risco da operação, seja de 3% ao mês. Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data do vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente. Você vai ter aqui as alternativas e tem informação aqui que é dada uma certa potência, que a gente vai usar daqui a pouco. Gente, o que vocês precisam saber disso daqui? Primeiro, o que é sistema Price? Quando você pensa em plano de pagamentos, há várias formas de você fazer isso, né? A ideia do sistema de amortização é você exatamente saber quanto será pago a cada prestação, quanto dela você está pagando de juros ou quanto você está usando efetivamente para liquidar a sua dívida. E isso pode ocorrer de algumas maneiras. Quais são as mais comuns? O sistema francês, também conhecido como sistema Price, que tem prestações fixas, ou seja, o valor das prestações são sempre a mesma. Ou o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, que trabalha com amortização constante e prestações variáveis. Bom, nesse caso, não vou entrar em mais detalhes, tá? Você tem tudo isso no curso, nós vamos falar do sistema Price. Então, o que eu preciso saber inicialmente? O sistema Price trabalha com prestações fixas. E como aqui ele quer exatamente o valor da prestação, nós vamos usar aquela ideia de que você tem prestações iguais num sistema chamado postecipado. O que significa isso? Que você sempre paga ao vencer. Então você não tem uma prestação dada como entrada.
Você simplesmente faz o empréstimo hoje, venceu a primeira, aí você paga. Que é muito comum aí no dia a dia. Bom, sem estender demais, temos fórmula para isso. É a forma das prestações postecipadas. A prestação é o capital, nesse caso é o valor do empréstimo, vezes 1 mais a taxa, vezes I, dividido por 1 mais a taxa, elevado a N vezes I, e aqui embaixo 1 mais a taxa elevado a N menos 1. Infelizmente aqui, na minha opinião, para resolver essa questão, o ideal é saber essa fórmula, tá? Bom, e aí? Eu tenho o capital, tenho a taxa, tenho o prazo, e aí eu consigo substituir e resolver. Então vamos fazer isso. O que seria a prestação? Ah, gente, aí detalhe. Eu poderia pensar, essa é a primeira prestação? Sim, mas ela é a segunda, é a terceira, é a quarta, exatamente por estar no sistema Price. Então ele pediu a segunda, mas na verdade todas são iguais. Ao resolver aqui por essa fórmula, eu já tenho o gabarito da questão. Então, só para deixar isso claro. Então, nosso capital seria o valor que você financiou 20 mil. Só que lá cresceu as taxas de 660. Então, na verdade, o capital que ele está pegando emprestado e sobre ele vai incidir juros, inicialmente é 20.660, tá bom? A taxa do a soma do valor 20 mil com os valores de 660 de taxas. Vezes 1 mais a taxa. Bom, ele falou que é 3% ao mês. Só que a fórmula, eu estipulei, achei mais fácil assim, ela está em fator unitário. Então eu tenho que dividir 3 por 100, 0,03. Por que eu achei mais fácil? Senão eu tenho que embutir o 100 aqui mais de uma vez dentro da fórmula e ficar uma fórmula muito grande, difícil até de decorar. Então acho mais fácil assim. Então mais 0,03 e eu vou elevar isso daqui a 24, porque são 24 prestações e o N agora representa quantas prestações, vezes a própria taxa 0,03, dividido por 1 mais a taxa 0,03 elevado a 24, que são as prestações, menos 1. E aqui até assusta um pouquinho, mas vocês vão ver que daqui vai dar tudo certo. Olha só. Vou somar 1 mais 0,03. Podia até ter feito isso direto, mas eu quis detalhar. Então ficou 1,03 elevado a 24 vezes 0,03. E aqui embaixo, 1,03 elevado a 24 menos 1. Bom, seria também muito trabalhoso pensar em fazer 1,03 elevado a 24 à mão, que seria multiplicar ele por ele mesmo 24 vezes. Só que o exercício já te deu essa informação, ficou mais fácil. Então eu vou ter que é 20.660 vezes o resultado do 1,03 elevado a 24, que como já foi dado, é 2,033 vezes 0,03. Tudo isso dividido pelo mesmo 1,03 elevado a 24, que é o 2,033, só que agora menos 1. Então, por enquanto, eu tenho no numerador 20.660, 2,033 vezes 0,03, mas eu posso subtrair 2,033 menos 1, que dá 1,033. Por que é interessante fazer isso? Para deixar só multiplicações e divisões, facilita o cálculo. Bom, aqui quem enxergou um detalhe teve mais facilidade. Olha só, gente. 2066, 1033. Se eu pensar só assim, deixando um pouquinho a vírgula de lado, vocês verem que isso aqui é o dobro disso daqui. Claro que tem a questão da vírgula. Então, se você montar esse cálculo primeiro, você vai ver que esse resultado dá exato, dá 20 mil. E aí sobraria apenas a multiplicação pelo 2033 e pelo 003, que já facilitaria muito. Além disso, se eu não quiser trabalhar com tantas casas decimais, por exemplo, eu ando 3 casas aqui no 2033 e corto 3 zeros. Fica 20 vezes 2033 vezes 003. E ainda se eu quiser cortar esse outro zero do 20, eu ando uma casa aqui no 003. Ficaria 2 vezes 2033 vezes 03. Isso aqui são só dicas para facilitar o cálculo. Nada impediria você de armar isso daqui e fazer a continha, tá? Então aqui, fazendo essa conta, 2 vezes 2033 dá 4.066 vezes 0,3. Vocês vão perceber, gente, o único cálculo mesmo que agora eu teria que montar e fazer é só isso daqui. 4.066 vezes 0,3. Aí se você fizer essa multiplicação, vai dar ali 1.219,80. Prestações fixas, ele é o valor da primeira, da segunda, da terceira até a 24ª. Ele perguntou o valor da segunda prestação, aproximadamente 1.220. Então, nosso gabarito está na letra B. Com isso, fechamos a correção aí da prova A. Vocês ainda terão a correção da prova B e da prova C.
Caso realmente tenha interesse em fazer o curso completo, convido vocês a entrar no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixo para conhecer mesmo o curso completo de Matemática Financeira para o concurso do Banco do Brasil. Um grande abraço.